Fala comigo! E aí família, concurso, salve salve, beleza? Professor Everton, Cid, beleza? Conversamos sobre redação, não seria diferente hoje, não é? Nós temos aqui, neste momento, a discussão, que é uma discussão válida, que é visão do examinador. Olha só, meu irmão, isso chama-se conhecendo o inimigo. Tu conhece o teu inimigo? O inimigo? O inimigo? Não conhece? Pois é, eu vou te apresentar. O seu inimigo é o examinador, cara. O que ele vai fazer para poder corrigir o seu texto? Você sabe quais são os elementos que ele se atém quando vai fazer a correção do seu texto? Fala tu, fala você, fala comigo. Sabe ou não sabe? Não sabe? Ah lá, vá. Hoje tu vai saber então. Vou te trazer aqui 5 elementos que são sempre, independentemente de qual seja a examinadora, são sempre analisados dentro do ambiente textual. Então, ao saber deles, você vai fazer por onde não cometer os erros, certo, meu amigo? Então vamos lá, senhores, atenção. Não que tenhamos uma ordem, mas ordenamos aqui 5 elementos que são sempre revisados dentro do seu ambiente textual a fim de gerar sua nota. Esse vídeo vai ser curtozinho mesmo, não vamos delongar, discutir cada um deles. Nas aulas, normalmente, nós discutimos mais amplamente cada um deles. O objetivo aqui, como é uma conversa informal, é um papo de redação, nosso objetivo é mais te orientar mesmo, tá? Não é esmiuçar o item, mas vamos lá, primeiro deles, coerência. Lembrando, não que tenhamos uma ordem, mas o seu examinador ele vai se ater à coerência. Coerência, se for para a prova objetiva, nós vamos chamar isso aí de sentido unitário. Sentido unitário. Que para nós agora não vem muito ao caso discutir. Agora eu quero tratar como que a coisa é chamada dentro do ambiente textual. Coerência no ambiente textual, senhores, é chamado de adequação à proposta temática. Então hoje nós estamos vendo coerência, leia-se adequação à proposta temática. Isso mesmo, cara. Bom, para todos os efeitos, coerência é o seguinte, cara. Para o seu texto se tornar coerente, você deve olhar para o tema e extrair a essência dele. Ou seja, sobre o que fala o texto motivador. Essa é uma pergunta que você deve fazer para o seu texto motivador. Você fala sobre o quê? Rascunhe isso ao lado do próprio texto motivador na proposta. Coloca lá assim, o texto fala sobre proclamação dos direitos humanos, declaração dos direitos humanos, ou o texto fala sobre tráfico de entorpecente, ou o texto fala sobre contrabando, fala sobre descaminho, ou fala sobre corrupção ativa ou passiva. Bom, feito isso, você deu o primeiro passo. Você vai então para os quesitos que foram formulados em se tratando de CESP e observe qual que é o item principal do quesito. Bom, sobre tráfico de entorpecentes, vai estar lá, primeiro quesito, conceitue tráfico de entorpecentes. Senhores, atenção ao verbete, conceitue e defina é a mesma coisa, porque conceituação e definição são sinônimos, né? São palavras sinonímicas. Portanto, se tiver lá conceitue, você tem que conceituar. Por exemplo, conceitue em linhas gerais o crime de roubo. Artigo 157, você vai colocar lá assim, roubo, segundo o tipo penal que descreve a conduta, significa subtrair coisa alheia móvel através de violência, né, grave ameaça ou subtração da capacidade de defesa da vítima. Pronto, cara, você conceituou. Você pode fazer uma cópia ipsis-literis do próprio artigo, do caput do 157, ou nesse caso você pode parafraseá-lo, tanto faz, porque em ambos os casos estou conceituando, estou definindo. Tudo bem, senhores? Bom, essa é a abordagem quanto à coerência. Coerência quer dizer adequação à proposta temática. Tenha atenção então na leitura para o seu texto se fazer coerente. Ele tem que se aproximar ao máximo daquilo que foi proposto, tudo bem? Item 1, discutido, tudo bem? Item número 2, vai falar sobre a coesão textual. Senhores, coesão e coerência são elementos textuais, eu diria que os mais importantes. Até mesmo porque coerência é o único que pode fazer o seu texto zerar. A coesão pode ajudar a fazer você tirar zero. Então, olhando com maior atenção para esses 2 primeiros elementos, a sua chance de suceder então em uma proposta, seja qual for, se torna maior. Coesão. O que significa coesão? Coesão são as amarras textuais, são as relações que ocorrem dentro de um próprio período, ou entre períodos, ou entre parágrafos. Aqui estamos falando, portanto, senhores, dos elementos de coesão textual que se dividem em anáfora e catáfora. Exatamente. Aqueles efeitos anafóricos e catafóricos que tem que ocorrer naturalmente dentro de um texto. Vou te dar um exemplo, ó. Um exemplo. Qual que é o exemplo? Papai foi... Olha que texto simples para gerar identidade. Papai foi à feira. Ele trouxe doces para mim e para a mamãe flores.
Te pergunto, quantas vezes a palavra papai aparece no texto? Quantas vezes a palavra papai aparece no texto? Fala comigo. 3 vezes, cara. Papai foi à feira. 1. Ele trouxe doces para mim. Ele quem? Fala tu, fala você, fala comigo. Quem? Senão o papai. Veja que o elemento de coesão anafórico, que é o pronome pessoal, no caso reto, ele, está resgatando o nome papai. Bom, se não houver o papai para ser resgatado, ele nem existe. Então percebemos então que apareceu 2 vezes. Vou retornar ao texto. Papai foi à feira, ele trouxe doces para mim e para a mamãe flores. E para a mamãe flores. E para a mamãe ele trouxe flores. Portanto, nós tivemos 3 ocorrências do nome papai, sendo que em 2 delas, senhores, nós tivemos uma coesão anafórica sendo utilizada através do pronome pessoal, do caso reto ele, na segunda oração, e na terceira oração nós temos um sujeito elíptico, né? Perceba que está assim, ó, e para a mamãe flores, e para a mamãe flores. Para a mamãe é o objeto indireto do verbo trazer, e flores é o objeto direto. Percebemos que não tem como conceber uma oração sem, para tanto, ter sujeito, verbo e complemento. Aí você vai me perguntar, mas professor, o sujeito e o verbo não estão. Na verdade estão, só que estão elípticos, inclusive tem uma vírgula, né? Tá assim, ó, papai foi à feira, ele trouxe doces para mim e para a mamãe, e para a mãe, vírgula, flores. Essa vírgula é chamada vírgula da elipse. Está fazendo elipse do verbo, trazer, está fazendo elipse também do sujeito, que é o pronome pessoal ele, né? No caso reto, ele. Muito bem. Então aqui, senhores, acabamos uma discussão breve. Haja vista que isso durante as aulas nós estendemos muito mais, falamos sobre os pronomes pessoais, especialmente pronomes demonstrativos, pronomes possessivos e as relações de coesão textual que eu faço com o pronome oblíquo átono, tá? Enquanto que aqui o nosso objetivo é mais traçar o que vem a ser a coesão para não cometer os erros, tá? Fique ligado e sempre faça coesão entre um parágrafo e outro. Por exemplo, entre o segundo e o terceiro parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, você pode começar o segundo de desenvolvimento assim, ó, e temos também, ou tem-se também, lembrando, não utilize a primeira pessoa do singular, mas os senhores podem utilizar a primeira do plural, tudo bem? Fique à vontade por optar entre a primeira do plural ou a terceira do singular. Mas para todos os efeitos, nós devemos fazer essa conexão, essa coesão textual entre um parágrafo e outro, né? Além disso, ou igualmente importante, ou tem-se também, qualquer uma dessas 3 expressões tem um efeito aqui de gerar coesão anafórica entre os 2 parágrafos, o terceiro e o segundo do seu texto, tudo bem? O parágrafo de conclusão, por exemplo, ainda na coesão, você pode começá-lo com algum conectivo que gere o efeito coesivo, tudo bem? Não é obrigatório começar, mas você pode, assim você vai estar amarrando a aproximação entre o emprego do vocábulo e a coesão textual. Comece com portanto, logo, então, assim sendo. Essas são formas de gerar coesão textual num parágrafo de conclusão. Senhores, esse foi o segundo elemento, a coesão textual. Terceiro elemento, função conativa. Se por acaso tiver um quesito que te indague a respeito de alguma coisa, é uma indagação, literalmente uma pergunta. A resposta a este quesito nada mais é do que função conativa. Função conativa, senhores, em outras palavras, é o porquê da tal ideia. É você convencendo o leitor sobre determinada ideia. Por exemplo, vou te dar uma situação exemplificativa, tá? Rapidinho, ó. Se te perguntar qual é a importância da cor azul, olha como fica simples, num texto mais suave. Qual é a importância da cor azul? Tu vai falar, a importância da cor azul a cor azul é importante porque é a cor do céu. Bom, até é um argumento, mas de baixa função conativa, porque função conativa é o quanto você consegue convencer. Dizer que existe uma importância sobre a cor azul e justificar que a importância recai na cor do céu, não é para mim ou para todos os examinadores. Eu fui examinador do Enem durante 3 anos, tá? Para qualquer um seria um baixo valor conativo, não convence. E se você quer convencer, você tem que ser persuasivo, o seu argumento tem que estar baseado em alguma coisa. Vamos pensar aqui num argumento da importância da cor azul? Por exemplo, ó. O senhor fala um outro argumento, a cor azul é importante porque é a cor da minha farda. No estado onde eu estou, a polícia militar usa uma farda azul. Então, automaticamente, você pode justificar. Imagine que a pessoa, no contexto de ser policial militar, ele pode justificar que a importância da cor azul é porque está na farda dele. Bom, isso é subjetivo, pode ser importante para ele, mas não é para todos.
A função conativa, quanto mais persuasiva, para ser mais persuasiva, a função conativa tem que experimentar de argumentos que realmente tenham efeito sobre todos, tem que ser objetivo. Tá? Vou te dar um argumento objetivo. Ó. A cor azul é importantíssima para o ser humano. Esta foi a ideia. Qual que seria o argumento para poder elevar a função conativa? Pois estudos científicos da área de neurociência comprovam que esta coloração está relacionada à ativação de áreas do encéfalo no tocante à intelecção humana. Primeiro argumento. Segundo argumento, dessa forma, caso esteja estudando, mantenha objetos dessa cor por perto, que automaticamente otimizará seu processo de cognição. Terceiro argumento e último, para poder finalizar o parágrafo, essa é a neurociência, que vem atuando como divisor de águas, ou como nesse caso, de intelectos. Beleza, senhores? Esta foi a função conativa. Ela é analisada no seu texto, tá bom? O quanto você consegue convencer. Quarto elemento vai ser o aspecto normativo. O que é o aspecto normativo? Senhores, é norma culta. Porra, cara, o emprego correto de letras, acentuação gráfica, o processo de formação de palavra, adequação de vocábulo, o próprio emprego do vocábulo, tá certo? Cuja, cujo não existe, é cuja ou cujo, já é o suficiente. Então seria isso, emprego de vocábulo. Isso é aspecto normativo. Em outras palavras, seria aderir à norma culta. É aquela que quem preceitua é a gramática. É fazer uso correto da sua coesão, da sua sintaxe, né? Uma concordância correta, uma regência, né? Uma colocação pronominal, certo? O emprego da pontuação. Isso é aspecto normativo. Então, conforme você vai pecando no aspecto negativo, no aspecto normativo, vai se deduzindo da sua nota inevitavelmente. Então, é importante ter uma gramática alinhada, afiada. Aquilo que você aprende durante as provas objetivas, senhores, coloquem em prática. Pegue um verbo visar, por exemplo. O verbo visar ele é um verbo abundante, né? O verbo abundante é aquele que abunda mais de uma regência. Abunda? Enfim. É aquele que vai ser apresentado com mais de uma relação de predicação. Por exemplo, eu posso visar ao cargo, é na ideia de querer almejar, é de querer estar lá. Mas quem visa algo só está vendo. Por exemplo, o policial visou meus documentos. Ele apenas observou, apenas viu, tudo bem? O verbo assistir na ideia de ver e na ideia de ajudar. Cuidado, porque na ideia de ver ele não rege preposição. Ou melhor, na ideia de ver, o verbo assistir, o verbo assistir rege preposição, é transitivo indireto. Então seria assim, ó, eu assisti ao jogo, porque afinal de contas estava vendo, estava observando. Na ideia de ajudar, o técnico pode assistir o clube de futebol, assistir o clube. Ao mesmo tempo ele pode assistir ao clube. Agora nós só podemos assistir ao clube, tudo bem? É isso, é aspecto normativo, beleza? Por fim, proposta de intervenção. Olha, o CESP, ora coloca em o seu último, às vezes coloca no seu último quesito essa competência que seria gerar proposta de intervenção. Às vezes não. Se tiver, vai estar então, a proposta de intervenção vai estar no parágrafo de conclusão, né? O parágrafo de conclusão, neste caso, teria duas partes. Ele teria uma parte inicial que seria a retomada de tese, que é reafirmar aquilo que é apresentado na tese, aquela parte final da introdução, que discutimos nos textos que falavam, nos vídeos que falavam sobre textos, beleza? E a segunda parte seria a última do parágrafo de conclusão, que é a própria proposta de intervenção, que em outras palavras, senhores, significa o seguinte: atenção, durante as correções do Enem, o que eu mais observei, o erro mais frequente era a falta de adequação quanto à proposta de intervenção e os problemas levantados no desenvolvimento. Notadamente, a maioria dos textos me eram apresentados com uma desconexão entre o que? Entre a proposta e o problema apresentado. Se você coloca o problema apresentado como, por exemplo, uma grande malha viária, uma das soluções seria então aumentar a cobertura nessa malha viária. Vamos ver uma outra situação. Se um dos problemas que você aponta é, por exemplo, o desperdício de água por um usuário, vamos pensar um contexto de crise hídrica, né? Então,
Nesse caso aí, você para então solucionar o problema da falta de água, uma das formas seria sobretarifar o usuário que desperdice água. Seria uma forma então de corrigir o problema. É basicamente isso, senhores. Ó, eu sou o Everton, o professor Cid, tá? Fala comigo, qualquer coisa, estamos aqui para poder te bem assistir, tudo bem? Ó, um beijo no coração e até a próxima. Fala comigo.